Sabe, tem uma frase do José Saramago que ficou martelando na minha cabeça. Ele dizia algo como: nós próprios somos um sistema de sinais. Que frase ótima. Não é? E para mim é o ponto de partida perfeito, porque a mente humana, especialmente quando ela adoece, parece que fala uma outra língua, né? Cheia de sinais estranhos, mensagens que a gente não entende. Exato. E a nossa missão hoje é essa, é tentar virar um tradutor. Qual é a gramática dessa língua? E mais importante, o que ela está querendo dizer. É a metáfora perfeita, porque o que a gente está tentando fazer é, no fundo, aprender um idioma. E para isso a gente precisa de uma chave. No nosso caso, essa chave é a semiologia. A ciência dos signos. Exatamente. O estudo de como a gente cria e interpreta significado a partir de tudo. E isso vai muito além da psicologia, sabe? O linguista Ferdinand de Saussure já dizia que a semiologia está em tudo. Na moda, no cinema, na música. É o que costura a vida social. Sim, estamos o tempo todo lendo o mundo e sendo lidos por ele. Certo. Mas hoje o nosso foco é bem específico. A gente quer usar essa chave para abrir a porta da psicopatologia. Vamos mergulhar nos sinais e sintomas para entender como os profissionais leem essas mensagens. Ok, então vamos começar pelo básico dessa gramática. Você falou em ciência dos signos, mas no dia a dia a gente usa sinal e signo quase como sinônimos, né? Uma placa de pare é um sinal. Um espirro é um sinal de resfriado. Isso. Mas aqui parece que a diferença é crucial. Qual é a pegada? A pegada é a intenção, a complexidade. Um sinal, assim, é a coisa mais bruta que existe. É uma informação direta. A fumaça no horizonte é um sinal de quê? De fogo. De fogo. O chão molhado é sinal de que choveu. É uma relação quase física de causa e efeito. Agora, um signo é um sinal que já foi processado. Ele carrega uma camada de significado. Ah, entendi. Ele não apenas é, ele quer dizer alguma coisa. A febre, por exemplo, fisicamente é só o corpo esquentando. Mas para um médico vira um signo de uma possível infecção. O sinal bruto vira uma mensagem. Isso. E no campo da psicopatologia, essa distinção deve ser ainda mais importante, porque a gente lida com o que se observa e o que se sente, né? Exatamente. A gente divide esses signos em duas grandes categorias. De um lado, os sinais objetivos, a agitação de alguém em mania, a lentidão de uma pessoa deprimida. Coisas que qualquer um pode ver de fora. Perfeito. Do outro lado, e talvez o mais importante, temos os sintomas. E sintoma é aquilo que só a pessoa pode contar. É a vivência dela, a dor, o medo, é a narrativa dela. Então, de um lado, o que se vê, do outro, o que se ouve. Mas, peraí, isso não parece simples demais? E é. Por isso alguns teóricos, tipo Pina, eles vão mais fundo. Eles propõem que sinal, no sentido clínico mais estrito, seria algo que o examinador ativamente provoca. Como assim? Pensa no exame neurológico. O médico bate com um martelinho no joelho para testar o reflexo. Aquilo é um sinal provocado. Ah, entendi. Já o sintoma seria a queixa espontânea do paciente. É uma nuance, mas ajuda a organizar o pensamento. Certo, mas aqui é onde a coisa fica realmente fascinante para mim. Na estrutura do signo, como uma palavra, um gesto pode carregar tanto significado. A grande virada foi quando perceberam que o X da questão não é o signo em si, mas a relação entre as suas duas partes. A parte física, que a gente vê ou ouve. O significante. Isso, o significante. E a ideia na nossa cabeça, que é o significado. A forma como essas duas coisas se conectam é que muda tudo. Basicamente, tem 3 jeitos dessa conexão acontecer. Ok, vamos lá. Quais são? O primeiro é o mais intuitivo de todos, o ícone. No ícone, o significante se parece com o significado. O desenho do bonequinho na porta do banheiro, um emoji de carinha feliz. É uma relação de semelhança, quase uma foto. Exato, é direto. E o segundo? O segundo é o indicador, ou índice. Aqui a relação não é de semelhança, mas de conexão física, de contiguidade. O significante aponta para o significado. Tipo? Fumaça indica fogo, pegadas na areia indicam que alguém passou por ali. Uma cara de dor indica que a pessoa está sentindo dor. Perfeito. Um está fisicamente ligado ao outro.
Ok, fumaça indica fogo. Pegada indica passagem. O terceiro tipo deve ser o mais complexo. É o mais complexo e o mais humano. O símbolo. No símbolo, a relação é totalmente arbitrária. Convencional. As letras CASA não têm nada a ver com o objeto de tijolos. É um acordo social. É um acordo. A gente podia ter combinado de chamar de blorpo, e se todo mundo concordasse, ia funcionar igual. O poder de um símbolo está na cultura, na linguagem. Nossa, isso é poderoso. Mas, ok, trazendo de volta para o nosso tema, como um sintoma, tipo uma crise de pânico, se encaixa nisso? Porque não parece ser uma coisa só. E não é. Essa é a beleza da coisa. O sintoma psicopatológico tem uma natureza dupla. Ele é, ao mesmo tempo, um indicador e um símbolo. Como assim? Pensa na crise de pânico. As mãos geladas, o coração disparado. Isso é o sintoma como indicador. São manifestações físicas diretas apontando para uma disfunção no sistema nervoso. Certo. A base biológica, como a fumaça e o fogo. Exatamente. Mas não para aí. Se parasse, seria só um problema fisiológico. De forma alguma. O pulo do gato acontece no momento em que essa experiência caótica recebe um nome, seja pela pessoa, pela família, pelo médico. Quando a gente chama de ataque de pânico, ansiedade ou até piripaque. Essa experiência vira um símbolo. Ela entra no universo da linguagem, da cultura. E aí ela ganha um monte de outros significados. Pânico não é só coração acelerado. É fragilidade, é loucura, é perda de controle. Uau! Então o corpo manda um sinal de fumaça, o indicador, e a nossa mente, junto com a cultura, transforma aquilo num símbolo. Que denso. E na prática, no consultório, como se organiza essa bagunça toda? O primeiro passo é procurar padrões. É como olhar para o céu e, em vez de ver só estrelas aleatórias, começar a ver constelações. As constelações seriam... As síndromes. A síndrome é essa constelação de sinais e sintomas que costumam aparecer juntos. Por exemplo, um profissional nota um padrão. Tristeza profunda, perda de interesse, alteração no sono. Entendi. Opa, isso não é aleatório. Isso forma a constelação que a gente chama de síndrome depressiva. Ou outra, desconfiança excessiva, a sensação de perseguição, a síndrome paranoide. Então a síndrome é um primeiro esboço. É o que está acontecendo, mas ainda não o porquê. Perfeito. A síndrome é uma fotografia do estado atual. É puramente descritiva. Ela não te diz a causa nem prevê a evolução. É um agrupamento útil, mas é só o começo. E qual seria o próximo passo, depois de identificar a constelação? É tentar entender a física daquelas estrelas. Sair da descrição para buscar uma explicação. Aí entra o conceito de entidade nosológica, ou o que a gente chama de transtorno-doença. Ah, e a ambição é maior. Muito maior. Para algo ser uma entidade nosológica, como a esquizofrenia ou Alzheimer, a gente espera encontrar causas conhecidas, uma evolução previsível, mecanismos psicológicos específicos. O filme completo, não só a foto. Exatamente. O problema, e essa é uma das realidades mais humildes da saúde mental, é que chegar nesse nível de certeza é muito, muito difícil. A mente humana é complexa demais. Então, na prática, nem sempre se chega a esse diagnóstico fechado. Muitas vezes não. Na clínica do dia a dia, os profissionais trabalham no nível das síndromes, porque a realidade é muito mais cinzenta do que os manuais gostariam que fosse. Tudo isso soa muito científico, quase uma engenharia da mente. Mas a psicopatologia é mesmo uma ciência exata? Ela consegue dar conta de explicar a totalidade do sofrimento de alguém? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta, segundo um dos gigantes da área, Carl Jaspers, é um sonoro não. Não? Não. Para ele, a psicopatologia é uma ciência fundamental, indispensável, mas é uma ferramenta com limites claros. E o principal limite é: você nunca pode reduzir um ser humano a um conceito. A experiência humana não cabe em caixinhas. Jamais. E é por isso que Jaspers dizia que, ao lado da ciência, existe a arte do trabalho clínico. A intuição, a empatia, a conexão, isso não dá para botar no manual. A ciência, ao criar seu mapa, inevitavelmente deixa o território de fora. O mapa nunca é a paisagem.
Nunca. Ela perde as dimensões existenciais, estéticas, éticas da pessoa. É como, sei lá, tentar entender a noite estrelada do Van Gogh só pela análise química da tinta azul. Exatamente, perfeito. A análise química te daria dados precisos, objetivos. Você publicaria um artigo. Mas isso explicaria a angústia, a beleza, o êxtase daquela tela? De forma alguma. Podemos debater se Van Gogh tinha transtorno bipolar ou epilepsia, mas nenhum diagnóstico, por mais acurado que fosse, explicaria a genialidade dele. Sempre resta algo que transcende, algo que fica no domínio do mistério. Certo. Mas mesmo com esse mistério existem padrões. Uma pessoa com esquizofrenia no Brasil e outra no Japão podem ter experiências assustadoramente parecidas. Como isso é possível? Essa é uma observação genial. E nos leva a uma outra distinção muito útil, do psicopatólogo alemão Karl Bierbaum. Ele sugeriu que todo sintoma tem duas partes, a forma e o conteúdo. Forma e conteúdo. A forma do sintoma é a estrutura básica, o como ele se manifesta. A estrutura de uma alucinação auditiva, ouvir vozes, ou a de um delírio de perseguição. Essa forma parece ser mais universal, talvez mais ligada à biologia do cérebro. E a outra parte, o conteúdo, seria o quê do sintoma. Exatamente. O conteúdo é o que ele chamou de patoplastia. É o recheio do bolo. É o que preenche aquela forma. O que as vozes estão falando? O delírio é sobre quem? Os vizinhos? A CIA? Esse conteúdo é totalmente pessoal. Profundamente pessoal e moldado pela biografia, pela cultura, pela época. A forma é o hardware, o conteúdo é o software que roda nele. E o mais incrível é que mesmo esse software sendo tão pessoal, ele muitas vezes é construído a partir de peças que são universais, da condição humana mesmo. Sem dúvida. Se a gente olha os temas dos delírios, o que encontramos? Os grandes motores e os grandes medos da humanidade. A busca por sobrevivência, prazer, poder, segurança. E os medos? E os medos? O pavor da morte, da doença, da solidão, do abandono e o medo de que a vida não tenha sentido algum. O transtorno mental pega essa matéria-prima universal e a distorce, a amplifica de uma forma única e dolorosa. Então, fazendo uma pequena retrospectiva, a gente começou com a ideia de que somos sistemas de sinais. Vimos a diferença entre o sinal e o signo. Decodificamos os ícones, indicadores e símbolos. E tivemos aquele momento aham ao ver que um sintoma é ao mesmo tempo um indicador do hardware e um símbolo do software da cultura e da vida da pessoa. E vimos como eles se organizam em constelações, as síndromes, e na tentativa nem sempre bem-sucedida de explicar o universo por trás delas, que são os transtornos. E talvez o mais importante, reforçamos essa ideia de Jaspers de que a psicopatologia é um mapa poderoso, necessário. Mas como todo mapa, é uma simplificação. Ele ajuda, mas também aprisiona o conhecimento. Exato. Ele nunca jamais vai conseguir capturar a paisagem inteira, a totalidade misteriosa e irredutível de um ser humano. Para terminar, queria deixar uma reflexão que surgiu da leitura. Os textos classificam os fenômenos mentais em níveis. O primeiro nível é o das experiências, que são as mesmas em todos nós: fome, sede, medo. O segundo, o das experiências parecidas em grau, mas não em tipo. A tristeza comum versus a depressão profunda. Certo. Mas é o terceiro nível que me deixou pensando. O nível das experiências qualitativamente novas. Coisas que a maioria de nós nunca vai sentir, como uma alucinação. Isso me leva a uma pergunta final para quem nos ouve. Se uma condição como a esquizofrenia pode introduzir algo qualitativamente novo na experiência humana, o que isso diz sobre os limites do nosso próprio mundo psicológico que a gente chama de normal? O que pode existir para além das fronteiras da nossa consciência cotidiana, que permanece totalmente desconhecido para a maioria de nós?